Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar fazendo o olhinho da coruja. No vídeo anterior eu fiz o corpinho, está no card em cima, tá bom? Vou até mostrar aqui para vocês. Então, no vídeo anterior eu fiz, né, o corpinho da coruja. Ele já está aqui finalizado, o tapete já com os olhos aqui, tá bom? Eu colei, costurei aqui também. Não dá aí para mostrar no vídeo, pessoal, porque ele ficou bem grande aí, não coube na minha bancada. Então, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz o olhinho da coruja. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal, tá bom? Eu usei aqui o fio da numeração 8, todos eles da numeração 8. E usei aqui para fazer o olhinho e o bico a cor marrom, porque eu não tinha o preto, tá bom? Mas ficou muito bonitinho aí os olhinhos. Eu usei aqui o marrom café, o cru e o vermelho. E vou estar usando também tesoura para corte, agulha de arremate e agulha numeração 4 para iniciar aí ao trabalho. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, vamos lá, né? Iniciar aí o trabalho. Então, vou iniciar aqui os olhinhos da coruja, fazendo aqui o anel mágico, né? Desta forma. E vou subir aqui uma, duas e três correntinhas. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer aqui o total de 16 pontos altos, contando aí com as 3 correntinhas que eu subi. Então, vou fazer aqui 16 pontos altos aqui. Eu vou fazer os meus aqui e já venho, tá bom? Fiz aqui meus 16 pontos altos. Agora, eu vou puxar esse fio aqui do anel mágico para poder unir aí os pontos. Desta forma. E vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. E vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer aqui aumento, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou fazer assim em todos os pontos altos aqui. Desta forma, então, fiz aqui 2 pontos altos para cada ponto de base. Eu vou fazer toda a volta, quando eu estiver aqui, eu venho. Finalizei aqui a volta, então, fiz aqui 2 pontos altos para cada ponto de base. E vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto alto aqui que eu iniciei, que são as correntinhas, e vou completar aqui os 2 pontos altos aqui. E vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, desta forma. E vou subir aqui uma, duas, três correntes, e vou vir aqui no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Vou laçar o fio, vou vir no próximo e fazer aqui 2 pontos altos. Então, essa volta vai ser assim, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto e no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que são aí, né, os aumentos. Desta forma, então, vou fazer um ponto alto e 2 no mesmo ponto de base, um ponto alto e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer toda a minha volta aqui, quando eu estiver aqui, eu venho. Fiz aqui todos eles e fiz um ponto alto até no último ponto aqui. Agora, eu vou laçar o fio
E vou vir aqui no pezinho desse ponto alto aqui, que são as correntinhas, e vou completar ele aí fazendo 2 pontos altos, que são aí os aumentos. E vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma aqui. Eu finalizei aqui, fiz aqui um ponto alto no último ponto aqui. E aqui eu completei os 2 pontos altos aqui com a correntinha que eu iniciei a carreira, tá bom? Agora, eu vou subir aqui 1, 2 e 3 correntes. Vou laçar o fio, vou vir aqui no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. Vou no próximo, mais um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Eu vou fazer aqui 2 pontos altos, no próximo aumento. Venho aqui à frente, faço um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho. E no próximo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou fazer assim por toda a volta, tá bom? Dessa forma. Eu vou fazer eles aqui e já venho. Então, finalizei aqui a carreira, eu fiz aqui os últimos pontos aqui com 2 pontos altos, um para cada ponto de base. E vou laçar o fio, vou vir aqui no pezinho do ponto alto das correntinhas aqui que eu iniciei a carreira e faço aqui mais um ponto alto, completando ele aí com os 2 pontos altos que são os aumentos. E vou aqui na terceira correntinha e fecho eles aí com ponto baixíssimo, desta forma. Então, eu completei aqui, né, os 2 pontos altos. E vou fazer aqui uma correntinha aqui, eu já posso cortar o meu fio. Eu já finalizei aqui, né, o olhinho. Então, vai ficando desta forma aqui. Agora eu preciso aqui, né, de 2 peças para poder tá emendando eles aí, para fazer o olhinho. Eu já tenho aqui uma pronta, tá bom? Agora eu vou aqui, né, emendar eles dois aqui, para poder continuar aí com o trabalho. Eu vou aqui fazer aqui o meu arremate, volto para nós emendar eles aí. Já fiz aqui os arremates, tá bom? Agora eu estou aqui com os 2 olhinhos, eu vou emendar eles aqui. Então, eu tô aqui, né, direito com direito pra dentro, o lado avesso fica pro lado de fora, tá bom? E vou unir esses pontos aqui que eu fiz o arremate, eu vou unir eles um no outro aqui, e a partir dele eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no quinto ponto alto, eu vou laçar essas 2 laçadinhas aqui, mas eu vou pegar só a laçada de fora, tá bom? Nós temos aqui, né, 2 laçadinhas, eu vou pegar só que tá do lado de fora, que é o lado avesso, tá bom? E vou laçar essas 2 laçadinhas aqui, e aqui eu vou fazer um nozinho aqui, pra ficar mais firme aí, tá bom? Aqui eu faço o nozinho desta forma. E volto aqui no mesmo ponto aqui, dou mais uma laçada aqui, costurando. Então, eu já costurei aqui a primeira laçadinha. Agora, eu vou aqui pra segunda, pegando as laçadas que tá pro lado de fora, tá bom? Então, eu conto aqui uma laçada. Novamente, 2. E vou contar aqui 10 laçadinhas, tá bom? Vou laçar aqui por 10 vezes. Então, eu já lacei 1, 2, 3,
4, 5, que é esses pontos daqui do arremate. E continuo laçando aqui, ó. 5, 6, vem pro outro lado e vou contar aqui 10 laçadas. Desta forma. Então, eu já fiz aqui, né, os 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui, eu finalizo aqui fazendo aqui um nozinho aqui. Então, eu fiz aqui 10 laçadinhos, tá bom? E vai ficando desta forma aqui. Então, eu já emendei eles aí. Agora, nós vamos aqui, né, iniciar aqui a próxima carreira. Eu vou arrematar esses fiozinhos aqui e já venho, tá bom? Então, com os olhinhos aqui já emendado, eu vou iniciar a próxima carreira. Eu vou contar começando por essa união aqui. Então, eu vou aqui no próximo ponto alto aqui, eu conto 1, 2, 3 e 4. No quarto ponto aqui é onde eu vou iniciar a próxima carreira. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto. Eu já vou iniciar aqui fazendo um ponto alto, mas só que eu vou pegar só a laçadinha de trás do ponto, tá bom? Pra ficar um relevo aí na frente dos olhinhos. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto. Desta forma. E vou fazer aqui mais um ponto alto no próximo ponto. No próximo, mais um ponto alto, pegando na laçada de trás do ponto aqui, ó. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos. E vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer aqui meio ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, eu vou dar aqui só uma laçada na agulha e ficar com 2 pontos, 2 laçadas aqui na agulha, tá bom? Eu vou laçar o fio, vou vir aqui pro outro lado, ó, do ponto alto aqui, e vou fazer aqui novamente meio ponto alto. Vou laçar 2 vezes, agora eu fiquei com 3 laçadas na agulha. E venho aqui e laço eles tudo de uma vez, dessa forma. E vou laçar o fio e continuar aqui nos pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui. Dessa forma, então, fiz aqui, né, uma diminuição aqui no meio deles aí. E vou fazer aqui carreiras, né, de pontos altos. Quando eu estiver aqui, aí eu volto para mostrar para vocês como virar aqui, tá bom? Aí vocês continuam aí fazendo carreiras de pontos altos aqui. Então, eu já fiz aqui deste lado, agora estou aqui no penúltimo ponto e vou laçar o fio, vou vir nessa laçada aqui e fazer o meio ponto alto novamente, diminuições. Ficando com 2 na agulha, vou laçar o fio, vou vir aqui para a próxima laçadinha e fazer aqui o meio ponto alto, ficando com 3 laçadas. E aqui eu venho e fecho eles todos de uma vez. E continuo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base, como do outro lado, tá bom? Desta forma. Então, vou finalizar eles aqui e já venho para nós fazermos aí, né, as próximas carreiras. Iniciar aí a testinha da coruja. Então, finalizei aí, né, todas as carreiras aí dos olhos, vai ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer aqui a testinha da coruja. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto que eu iniciei, desta forma. E vou laçar o fio
E vou fazer aqui, ó, dentro aqui, nesse espaço aqui onde nós fizemos as diminuições, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Então, já fiz aqui 1, 2, e 3. Então, dentro desse espaço aqui onde eu fiz as diminuições, eu fiz 3 pontos altos. E vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto alto aqui, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. No quarto ponto, eu fecho com ponto baixíssimo, desta forma. E vou aqui, ó, caminhar 1, 2 e 3 pontos altos com ponto baixíssimo. Então, caminhei aqui por 3 vezes, tá bom? Vou virar aqui o trabalho do lado avesso aqui e vou fazer aqui, laçar o fio e vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto aqui. Um ponto alto e mais um no mesmo ponto de base. Então, vou fazer aqui um aumento. Eu tinha 3, agora eu vou ficar com 6 pontos. Cada ponto eu vou fazer 2 pontos altos aqui. No último ponto, eu faço mais 2 pontos altos. Desta forma, então, fiquei aqui com 6 pontos altos. E vou novamente aqui, ó, contar 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E vou formando aí a testa da coruja, tá bom? E vou novamente caminhar aqui por um ponto, 2 e 3 novamente. Desta forma, eu vou virar aqui o trabalho e vou novamente aqui fazer um ponto alto, 2, né? Ponto alto para cada ponto de base aqui. Agora, eu vou ficar aqui com 12 pontos. Então, vou fazer aqui um aumento no primeiro ponto. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, mais 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. Então, completei aqui meus 12 pontos altos e venho aqui, conto 1, 2, 3, no quarto ponto aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Então, finalizei aqui, né, a testinha da coruja, vai ficando dessa forma aqui, tá bom? Agora, eu vou caminhar aqui por um ponto, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou iniciar aqui a orelhinha aqui do olhinho da coruja. Agora, eu vou subir aqui 1, 2 e 3 correntinhas. E vou fazer aqui 9 pontos altos aqui. Então, eu já tenho 2, 3, 4, 5. Fiz aqui 9 pontos altos. Agora, eu vou subir aqui 1, 2 e 3 correntinhas. E vou virar aqui o trabalho. Agora, eu vou fazer aqui 2 meio ponto alto. Eu vou laçar o fio e vou laçar só uma vez, ficando com 2 laçadas na agulha. Vou novamente aqui laçar o fio
pela metade, ficando com 3. E aqui eu venho e laço eles todos de uma vez, que eu vou fazer as diminuições, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto até no penúltimo ponto. Com o penúltimo ponto eu não vou fazer, então, eu tô aqui fazendo o segundo ponto, alto, terceiro, o quarto e o quinto ponto. Dessa forma, e as correntinhas aqui eu não vou fazer, tá bom? Eu vou novamente aqui subir uma, duas, 3 correntinhas, vou virar aqui o trabalho, vou laçar o fio e vou aqui novamente fazer mais um meio ponto alto. Então, vou laçar o fio, laçar só essas duas laçadinhas, ficando com 2 laçadas na agulha. Eu laço o fio, venho aqui novamente, laço pela metade, ficando com 2 meio ponto alto, e essas três laçadas aqui eu laço tudo de uma vez. Aí eu venho e faço novamente aqui o restante dos pontos altos aqui. Já fiz 1, 2. Aí eu venho aqui no penúltimo ponto alto e faço ele aí. O último aqui, que são as correntinhas, eu não vou fazer, tá bom? Então, eu fiz aqui novamente mais uma carreira de diminuições. Eu vou subir aqui novamente uma, duas, 3 correntinhas, vou virar o trabalho. E agora, eu vou fazer aqui 3 meio ponto alto. Vou fazer eles todos e puxar tudo de uma vez. Então, eu fiz aqui o primeiro meio ponto alto, o segundo, o terceiro, dessa forma. Então, eu vou ficar aqui com 4 laçadas na agulha. A última correntinhas aqui eu não vou fazer. E venho aqui e laço eles todos de uma vez. E aqui eu faço uma correntinha e posso aqui já cortar o meu fio. Então, ficamos aqui, né, com uma orelhinha aqui finalizada, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui, né, a outra orelhinha. Então, agora nós vamos fazer, né, a outra orelhinha. Então, vou começar a contar a partir desse ponto aqui da testinha, tá bom? Conforme eu contei aqui 5 pontos baixos, eu vou aqui também contar 5 pontos baixos para iniciar a orelhinha. Então, eu vou contar aqui a partir desse ponto alto aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. E a partir desse quinto aqui, eu conto 1, que é o quinto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu vou iniciar a orelhinha da coruja nesse ponto aqui. Então, vou fazer aqui duas laçadas na agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Dessa forma, então, subi aqui um ponto alto. E aqui eu vou novamente fazer 9 ponto alto aqui, um ponto para cada ponto de base, para nós iniciarmos aí, né, a orelhinha. Então, eu fiz aqui os 9 pontos altos e vou fazer da mesma forma que eu fiz essa daqui, tá bom? Então, vou subir aqui uma, duas, 3 correntinhas, vou virar aqui o trabalho e vou novamente fazer aqui no próximo ponto alto um meio ponto alto, vou laçar ele pela metade, ficando com 2 laçadas na agulha. Novamente um meio ponto alto, então eu fiz aqui 2 meio ponto alto, e aqui eu venho e laço tudo de uma vez. E laço o fio e venho aqui e faço aqui os próximos pontos altos aqui até no penúltimo ponto. O último eu não vou trabalhar, que eu vou fazer aqui, né, carreiras de diminuições. Então, fiz aqui um ponto para cada
um ponto alto para cada ponto de base até no penúltimo. Aqui onde eu tenho as correntinhas, eu não vou trabalhar. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E vou novamente subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o fio, virar aqui o trabalho novamente. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto, ficando com 2 laçadas na agulha. Vou fazer mais um meio ponto alto. Dessa forma, tenho 3 laçadas na agulha, que eu laço tudo de uma vez. Aí, eu venho aqui e faço 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, contando que o último eu não vou trabalhar. Então, fiz aqui 3 pontos altos. O último eu não fiz, tá bom? Eu vou novamente subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou virar aqui o trabalho, laçar o fio, e agora eu vou fazer aqui pontos, meio ponto baixos, meio ponto altos aqui, perdão. Então, eu fiz aqui o primeiro, o segundo, ficando com 3 laçadas na agulha, e o terceiro, ficando com 4 laçadas na agulha. Então, eu fiz aqui 3 meio ponto alto. E vou fechar eles todos aqui, dessa forma. Faço aqui uma correntinha, e aqui eu já posso também cortar o fio, que eu finalizei, né, a segunda orelha. E vai ficando dessa forma aqui, tá bom? Então, já tô aí, né, com as 2 orelhinhas finalizadas. Agora, nós vamos fazer aqui, né, o biquinho aqui da coruja. Agora, eu vou fazer aqui, né, o bico da corujinha. Então, eu vou fazer dessa forma. Eu tenho aqui esse ponto alto aqui que eu fiz diminuições nessa carreira, aqui no meio aqui. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3 e 4 ponto alto. E aqui nesse quarto ponto é onde eu vou iniciar aqui a carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 2 laçadas na agulha, vou vir aqui no quarto ponto e subir aqui um ponto alto. Desta forma. Então, fiz aqui um ponto alto, vou no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Desta forma. No próximo, mais um ponto alto, então, fiz aqui 3 pontos altos. E vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto e vou fazer meio ponto alto. Eu vou laçar ele só pela metade, ficando com 2 laçadas na agulha. Eu vou laçar o fio e vou pular esse meio, esse ponto alto do meio aqui, vou no próximo e faço mais um meio ponto alto. Então, vou fazer aqui uma diminuições e venho aqui e puxo as 3 laçadas de uma vez só. Dessa forma, então, pulei esse ponto central aqui. E vou aqui fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3, que são os 4 pontos que eu fiz deste lado aqui, eu fiz aqui também, tá bom? Que são aqui 3 pontos altos e um meio ponto alto. Do outro lado, da mesma forma, um meio ponto alto e 3 pontos altos. E vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar o trabalho e vou fazer aqui mais um ponto alto no próximo ponto, desta forma. E no próximo ponto, eu vou fazer novamente um meio ponto alto. Então, vou fazer ele só pela metade. Vou laçar o fio, vou pular esse ponto central, vou vir aqui pro próximo e fazer mais um meio ponto alto e laçar as 3 laçadas aqui de uma vez só. E vou fazer aqui no próximo um ponto alto
E no próximo aqui, que são as correntinhas aqui, ó, eu faço mais um ponto alto. Desta forma. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos e 2 pontos altos centrais aqui de meio ponto alto. E finalizei com 2 pontos altos. Eu vou novamente subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar aqui o trabalho. E vou agora no próximo ponto fazer um meio ponto alto. Desta forma, ficando com 2 laçadas na agulha, eu vou pular o ponto central, vou vir no próximo e fazer novamente um meio ponto alto. E puxar aqui as 3 laçadas de uma vez só. E vou laçar o fio e fazer o último ponto nas correntinhas aqui que eu subi na carreira anterior. Desta forma. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou virar aqui o trabalho. Feito aqui as 3 correntinhas, vou laçar o fio, vou pular esse ponto central, vir nas correntinhas aqui da carreira anterior e fazer aqui um ponto alto. Então, estou aqui, né, com o biquinho da coruja finalizado. E aqui eu já posso tá cortando aqui o fio. E vai ficando desta forma aqui, tá bom? Vai ficando assim. Aí, ajeita aí direitinho. Então, agora nós vamos aqui, né, colocar os olhinhos, né, da coruja aqui. Eu vou precisar também deste olhinho aqui, né, para estar colocando aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu vou fazer na cor marrom, porque eu não tenho preto, tá bom? Mas fica uma graça aí também. Então, vou pegar aqui o fio, né, marrom. Eu vou fazer aqui um anel mágico. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer aqui 12 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu subi, tá bom? Então, eu já tenho aqui 3. Quatro. Então, eu fiz aqui 12 pontos altos dentro do anel mágico. E vou puxar aqui a linha do anel mágico para unir eles aí. Desta forma. E vou fechar aqui na terceira correntinha aqui que eu iniciei a carreira. E aqui eu vou fazer uma corrente. E fiquei aí, né, com o olhinho finalizado. Então, é desta forma aqui que eu vou fazer, tá bom? O olhinho aí. E eu não vou cortar o fio aqui, que eu vou medir aqui mais ou menos uns 70 centímetros aqui de fio, para mim poder já costurar aqui, ó, no olhinho da coruja aqui, tá bom? Então, eu não vou cortar aqui o fio, já vou deixar aqui uma quantia exata para quando eu for costurar, né? Que eu vou costurar aqui toda esses pontos altos aqui para ficar bem firme aqui no olhinho da coruja. E essas correntinhas que eu vou deixar, essa linha, né, que eu não vou cortar aqui, vai servir para mim tá fazendo aqui os cílios, que vai ficar nessa posição aqui, tá bom? Então, já estou aqui, né, com os olhinhos finalizados. Eu já arrematei aqui o fio do anel mágico e não cortei aqui o fio. Deixei aqui mais ou menos uns 70 centímetros para poder tá fazendo a costura aí. Já coloquei aqui o fio na agulha de tapeceiro. E agora, né, eu vou costurar aqui o olhinho da coruja. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos na direção aqui que eu vou iniciar a costura. Então, nós temos aqui aquelas
pontos altos aqui das correntinhas desta carreira aqui, certo? Então, eu vou iniciar a costurar no segundo ponto aqui, ó, que vai ficar aqui no meio central aqui. Então, tem aqui o ponto alto das correntinhas aqui, que nós fizemos nesta carreira, e eu vou iniciar no próximo ponto. Então, eu puxo aqui o fio, dessa forma, e vou centralizar o olhinho nessa posição aqui, tá bom? E vai ficar próximo a esse anelzinho mágico aqui da carreira anterior. Eu vou colocar ele mais ou menos nessa posição aqui. E vou costurar nesses pontos aqui, né? Do pontos altos dos olhinhos. Aí, eu vou costurar nessas carreiras aqui, ó. Como eu iniciei aqui, né? Agora, eu já venho aqui por trás, ó, já no primeiro ponto aqui, que está aqui né, no ponto alto das correntinhas. Eu vou puxar ele aqui, desta forma. Agora, eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto aqui desse olhinho aqui, dessa forma aqui, ó. E vou costurando aí, ponto com ponto. Desta forma. Aí, eu venho aqui no próximo ponto aqui, ó. E venho aqui no próximo da parte de baixo. Desta forma. Agora, novamente, eu venho por debaixo aqui, venho no próximo ponto que está aqui embaixo aqui. E puxo aqui a agulha, volto aqui pro próximo ponto que está aqui à frente. Aí, eu vou costurando aí ponto alto com o ponto alto da carreira que está logo abaixo. E vou centralizando ele aí, né, pra ficar certinho desta forma aqui, ó. Aí, aqui ainda faltam uns pontinhos aqui pra terminar, eu vou colocar aqui, vou vir no próximo ponto alto aqui embaixo, desta forma, e venho costurando. Desta forma aqui, então, eu já costurei aqui vários pontinhos, e vou centralizando dessa forma aqui, ó. Né? Então, aqui, eu já posso aqui costurar aqui mais um ponto à frente. Eu vou pegar agora, né, na parte de baixo, no próximo ponto aqui, ó. Nesse próximo ponto. Aí, eu venho no próximo ponto, logo à frente aqui em cima também, ó. Eu costurei esse, agora eu venho nesse daqui. Desta forma, eu vou olhando se já tá no sentido certinho. Aí, vocês podem verem que eu fiz até no último ponto. Agora, eu venho aqui no próximo ponto aqui, que está aqui em cima dos pontos altos aqui. Dessa forma, eu vou olhando aqui direitinho, para ficar aqui na posição aqui certinho, ó. Aí, eu venho e finalizo aqui, até aqui, para aqui iniciar, né, os cílios. Eu estou aqui já costurando aqui o último ponto, como eu falei para vocês. Então, eu venho aqui desta forma aqui, tá bom? Agora, para mim costurar aqui os cílios, eu vou costurar nessa linha aqui, conforme eu falei para vocês. Eu iniciei bem aqui nessa direção aqui, para ficar certinho, tá bom? E aqui eu inicio costurando os cílios. Então, vou aqui nesse mesmo ponto aqui que eu iniciei aqui, ó, a costura. Bem aqui que eu iniciei a costura. E vou aqui agora costurar os cílios. Então, eu fiz aqui, né, no mesmo ponto que eu iniciei aqui, essa costura aqui. E vou pular esse ponto. No próximo, eu insiro aqui a agulha. E eu tô aqui iniciando os cílios, tá bom? Dessa forma. Aí, eu volto aqui no ponto que eu deixei pra trás, aqui, ó. Inicio novamente costurando aqui, ó. Aí, eu venho aqui, pulo esse ponto e venho no próximo.
Aí eu venho, volto a agulha aqui atrás, ó, e vem nesse que eu pulei. Dessa forma eu vou fazer assim que dá para vocês entenderem melhor. E puxo aqui, ó. Desta forma. E novamente eu vou pular aqui esse ponto e costurar no próximo ponto. Aqui eu pulo esse ponto e costuro aqui. E volto a agulha aqui no ponto que eu deixei para trás. Este aqui, ó. Inicio a próxima costura. Desta forma que eu vou costurando aí os cílios. Pulo um ponto, venho pro próximo. Aí eu volto naquele ponto que eu deixei para trás. Desta forma, novamente, eu pulo um ponto e venho pro próximo. Volto nesse ponto que eu deixei para trás. E vou ir fazendo a costura. Novamente, eu vou pular esse ponto e vir no próximo. Eu já adiantei as costuras aqui, então eu vou ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 costuras aqui, tá bom? Agora eu vou finalizar aqui os cílios. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, eu vou traduzir a agulha aqui. E vou voltar ela de início, aqui onde eu finalizei, dessa forma. E vou vir aqui nesse próximo ponto aqui, ó, que eu tinha pulado aqui anterior. Dessa forma. E aqui eu vou pular esse ponto e vou fazer aqui no próximo. Dessa forma. E vou novamente aqui fazer este daqui, não vou pular, eu vou continuar aqui. E vou vir aqui no próximo ponto aqui, ó. E finalizo aqui. Então, vou fazer aqui somente 3 cílios, tá bom? Desta forma aqui, fica uma gracinha aí. Então, eu finalizei aqui, né, o primeiro olhinho. Vai ficando desta forma aqui. Agora, eu vou fazer aqui, né, o último olho. Na mesma posição que eu falei pra vocês, né, eu não arrematei aqui ainda essa linha aqui, mas eu tenho aqui o arremate que eu não cortei a linha, eu deixei aqui pra me costurar. E vou vir aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E vou centralizar ele aqui e começar a costura, né, nesse ponto aqui, ó, que eu vou, da mesma direção que eu iniciei esses cílios aqui, eu vou iniciar aqui. Que nós temos aqui já uma marcação, né, que nós temos aqui o início aqui daquelas 3 correntinhas que nós estávamos subindo aqui nessa carreira, então eu vou começar no próximo ponto aqui, ó, iniciando esse próximo cílios. Então, eu vou finalizar esse daqui e volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Finalizei aqui o outro olhinho da coruja, vai ficando desta forma aqui, tá bom? Fiz aqui, né, todos os arremates aqui necessários. E se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal. E beijo, tchau, tchau, até no próximo vídeo.